Boa tarde, pessoal. Não é uma miragem, sei que vocês estão cansados, mas o palestrante trocou. Acreditem, eu sou outra pessoa. Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que, um grande prazer estar aqui. Eu tenho que agradecer a AB Startup, em nome do presidente, do Gustavo Caetano, do Guilherme Junqueira. Eu acho que são pessoas incríveis que vêm fazendo um trabalho sensacional para o nosso país. Quero agradecer todo o meu time também que está aí, da Apex, as entidades que vieram presentes também, que trouxeram mais 3 empresas, que nós vamos aqui conversar e bater um papo super legal com vocês. Bom, eu imagino que vocês não conheçam a Apex Brasil. Bom, nós somos a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, e o nosso trabalho, ele está ligado a 2 linhas de negócios. A primeira é a promoção das exportações brasileiras. E a segunda é na atração de investimento estrangeiro direto, que tem impacto aqui na cadeia produtiva e que certamente vai tornar o nosso trabalho muito mais competitivo. Tenho certeza que vocês estão se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? E eu diria para vocês, tudo a ver com isso. E eu vou dar um exemplo para vocês em 2 linhas. A primeira linha é da exportação. Hoje nós trabalhamos com 78 setores da economia e com quase 12 mil empresas. Acreditem, tem uma série de empresas brasileiras que necessitam das soluções de vocês para ser mais competitivo no mercado internacional. Do ponto de vista de investimentos, e aí nós temos um escritório forte que faz um trabalho em São Francisco, no que vocês chamam daquele ecossistema de inovação, onde vocês também podem, junto com a Apex, trabalhar qualquer tipo de iniciativa lá fora para atração de investimentos para empresas de vocês. Então a pergunta já tem uma resposta. Vocês têm tudo a ver com isso. A outra pergunta é a seguinte, qual que é a similaridade entre a Apex Brasil e vocês? Eu diria, numa simples palavra, desenvolvimento. Nós trabalhamos numa pegada muito forte de desenvolvimento das empresas do nosso país. Nós não trabalhamos apenas com exportação e atração de investimentos. Nós trabalhamos para desenvolver o nosso Brasil em vários mercados que apresentam oportunidades para produtos brasileiros. E é um trabalho incrível. A gente organiza pelo menos mais de 1000 iniciativas todos os anos que impactam certamente nas empresas brasileiras e principalmente nas pessoas. Porque o nosso trabalho faz com que a gente tenha certamente uma geração de empregos para o nosso país e a gente trabalha diretamente com a questão do desenvolvimento. Talvez vocês tenham mais uma pergunta. O que vocês vão ganhar com essa conversa aqui agora? E eu diria para vocês o seguinte, visionários como vocês são, vocês vão ter a oportunidade ímpar hoje aqui, e eu disse para vocês que a gente trabalha com 12 mil empresas, mas é claro que não dá para a gente colocar 12 mil empresas aqui no palco, e aí nós convidamos 3 empresas de setores completamente distintos para bater um papo aqui e vocês ouvirem da fonte o que essas empresas passam, quais são os principais entraves, quais são os principais gargalos que essas empresas têm, seja dentro de gestão, supply chain, logística e por aí vai. É claro que não são questões exclusivas dessas empresas que a gente vai bater um papo aqui agora. Isso passa por toda a cadeia e certamente pode ser utilizado para todas as empresas que são empresas similares a essa que estão aqui. E eu queria chamar 3 pessoas, 3 profissionais agora aqui, de 3 empresas super competitivas e bem bacanas. Eu queria convidar a Valéria da empresa Santa Helena. Santa Helena é aquela empresa... Aquela empresa que eu vou falar agora, eu só vim te trazer aqui, que faz aquele produto que eu adoro, Paçoquita, que vocês devem conhecer. Está com uma embalagem agora incrível, um trabalho que a gente desenvolveu junto com a Apex, e assim, está uma coisa impressionante, e a gente tem grandes oportunidades de conquistar aí vários mercados internacionais. A outra empresa, claro, remete toda a nossa infância, assim como a Paçoquita, a Hering. Queria chamar aqui o Sandro para esse bate-papo. E você também, Márcio, da Movioca. Movioca é uma empresa de economia criativa, trabalha a parte de branded content e um trabalho incrível também na parte de storytelling. E a gente vai bater um papo aqui e depois a gente abre aí para perguntas e respostas. Deixa eu ver qual é o melhor lugar para eu ficar aqui. Não, pode ficar aí, tranquilo.
Eu vou ficar por aqui, então. Não, pode ficar, tá tranquilo. Vamos lá. Bom, quando a gente fala hoje de comércio internacional, a gente tem que levar em consideração pelo menos um aspecto importante. Existem 2 palcos no mundo onde as decisões são tomadas e que poucas empresas ou poucos países prestam atenção. Esses lugares são Washington, D.C. e Bruxelas. Esses são os palcos onde as principais decisões são tomadas, e isso certamente tem um impacto muito grande quando a gente fala em defesa de interesse, o famoso advocacy. E, Valéria, eu tenho uma pergunta já para você aí. Vamos lá. Uma pergunta, você é líder de mercado no setor de alimentos, eu queria saber o seguinte: olha a plateia que a gente tem aqui de empreendedores e startups, ideias borbulham, várias soluções que podem ser utilizadas ou adaptadas para qualquer tipo de situação. A gente sabe que esses 2 palcos do mundo são importantes, Bruxelas e Washington. A gente sabe que uma empresa hoje no Brasil, ela tem que olhar toda a sua cadeia de produção, e se uma parte dessa cadeia ela não atende às especificidades, por exemplo, do continente europeu, porque lá a coisa funciona assim: o que eles produzem é difícil você entrar no mercado. O que eles não produzem é fácil. E aí tem as questões de barreiras tarifárias e não tarifárias. Papo chato esse, pessoal, mas ele é importante. Eu queria que você comentasse o seguinte: dentro da sua cadeia produtiva, o que hoje você enxerga, por exemplo, de gargalo, que você gostaria de contar um pouco para a gente aqui? Bom, boa noite primeiro para todo mundo. Existem alguns... Quando a gente fala em transformar alimentos, né, para vender para qualquer outro país, a gente está falando sempre de regras muito importantes, porque você está falando diretamente com a saúde das pessoas, né? Então, aquilo que ela ingere, normalmente, tem um controle muito grande, e esse controle, obviamente, aumenta quando o produto é produzido lá, porque existe realmente uma necessidade de proteção. Mas hoje existem regras, por exemplo, para o amendoim, existem regras para a carne, específicas da característica do produto. E a empresa, hoje a Santa Helena, ela é uma das empresas benchmarkings em controle, por exemplo, de aflatoxinas, que é uma característica específica do amendoim. No Brasil não tem quem faça um controle como o nosso. Mas não existe o rastreamento, como a gente vê em café, por exemplo, da onde veio a semente do amendoim que foi plantada, em que região ela foi plantada, como que ela foi cultivada, como que estava a umidade no momento da colheita. Toda essa questão do rastreamento, que é uma tendência que vem de fora, que é uma necessidade de legislação em alguns países, e que a gente não tem um jeito de controlar isso aqui no Brasil ainda, porque o nosso produtor, ele ainda não tem um processo que seja fácil, eficaz, e que ele realmente consiga manusear no dia a dia. Então, a questão realmente da rastreabilidade, ela é importante, fundamental, e traz para a gente uma competitividade que hoje a gente não tem nesses mercados, né? Então, isso ajuda muito. A qualidade do produto, o controle de legislação já é uma questão. E a gente pode ter muitas coisas adicionais se a gente tiver soluções inteligentes para isso. Mas que hoje, pelo menos nas empresas de médio porte, essas soluções não chegam. Então, a gente não aplica. Eu entendo até que isso não deve ser uma especificidade ou uma exclusividade apenas do seu setor. A gente olha outros setores que a gente enxerga bastante isso. E aí a gente está falando aqui, de repente, de um tipo de solução que consiga fazer todo esse mapeamento. Quando a gente fala do mapeamento, por exemplo, você tem um produto que é um produto incrível, que é a paçoquita, né? Tem a composição aí de amendoim, e até onde a gente sabe, deve existir alguns gargalos lá no produtor, né? Como que é feito todo o gerenciamento lá no produtor. Quando a gente, pensando aqui alto, a gente está falando desse mapeamento, esse rastreamento de toda a cadeia, e aí, Márcio, eu queria te chamar para essa conversa, porque eu sei que vocês uma empresa bastante reconhecida, com certa notoriedade. A gente está falando um pouco desse aspecto de uma solução que vai rastrear toda a cadeia. A gente pode computar isso, por exemplo, falar disso numa visão mais de storytelling, que certamente vai ter mais aceitação do produto para um consumidor internacional? Como é que você vê isso? Sem dúvida, né? Bom, boa noite a todos. Sem dúvida, eu acho que hoje se fala muito, né, do conceito de storytelling, o uso das técnicas de storytelling para os meios de comunicação, seja para produtos, para comunicação pura e simples. E, na verdade, você ter um bom storytelling, na verdade, você precisa ter bons personagens, você precisa ter uma boa história para contar, né?
Então, na verdade, você ter essa rastreabilidade, você ter toda essa segurança alimentar, a partir disso, né, você poder utilizar os conceitos criativos que antes eram basicamente restritos à indústria criativa, como, né, audiovisual, cinema, televisão, etc., mas você usar esses conceitos criativos para a comunicação de produtos, usando realmente, né, é importante que você tenha uma infraestrutura verdadeira de fatos para que você construa uma história que realmente fique em pé. Legal. Queria falar com você, Sandro, um pouquinho de um tema que tem grande peso para a gente cada vez ter mais produtos no mercado internacional, e certamente a gente tem que falar aqui sobre PDV. Né? A gente tem até algumas questões de definição. Né? Muitas pessoas preferem usar o termo ponto de compra do que propriamente o termo de venda. Como que a Hering faz o trabalho? Qual o maior desafio de vocês? Porque vocês têm uma série de representantes, ou seja, vocês têm a questão do sell-in e o sell-out, né? Você tem a sua produção que vai para determinadas lojas e dessas lojas elas passam para o consumidor. Vocês enfrentam algum tipo de gargalo em todo esse processo, nessa relação? Como é que funciona isso? Sem dúvida nenhuma. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui hoje falando com vocês todos, jovens empreendedores. Entendendo que a companhia ela também se reinventou nos últimos anos e posso considerar ela como uma nova empresa. Bom, quando a gente fala em entender o comportamento de compra do nosso consumidor, isso é o sell-out, o nosso grande desafio é entender como deve ser a cadeia de abastecimento dessas operações. O que significa isso? Significa entender que tipos de produtos, com quais características, com quais quantidades e profundidades aquele operador deve ter no seu ponto de venda. Entendendo que a companhia ela tem compradores, né, parceiros dos mais diversos tipos. São parceiros de mais alto nível, isso é aquele que é o barriga de balcão, que não sai da sua loja, que conhece o seu cliente, conhece o seu público, sabe exatamente quantas peças ele tem no estoque e exatamente o que ele tem que comprar, cada processo de compra dele, cada processo de showroom dele. Mas a grande maioria dos operadores não tem essa expertise. Então, existe uma demanda muito grande no sentido a ter um entendimento de que produtos, quais características esses parceiros devem ter nos seus pontos de venda. Quando a gente olha o sell-in, isso é, aquele que vende para os lojistas, os representantes, entenda uma empresa como a companhia Hering. Ela tem em torno de 5.000 produtos diferentes por coleção, sendo que são 6 coleções por ano. Tá? Imagine como é que um representante vai levar o seu mostruário para fazer apresentação para esses seus clientes. É praticamente impossível. Então, ele acaba pegando parte dos produtos, priorizando parte dos produtos que a companhia disponibiliza e, quer queira, quer não, ele acaba tendo uma performance inferior do que a expectativa. Então, qual é o grande desafio? Ter um catálogo eletrônico que consiga mostrar a coleção como um todo, todos os aspectos da coleção, tendo um grande cuidado nesse tipo de indústria que é a indústria têxtil. Isto é, características de cores. Quando a gente olha um equipamento, um iPad, ou qualquer outro tablet, a gente está tendo características de cores diferentes no visor. Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Tá? Obrigado, Sandro. Uma das nossas conversas, Valéria, uma coisa que você colocou, eu achei bastante interessante. Você usou um termo para mim que, certamente, são vários setores que passam por essa questão sobre a priorização da questão das lojas. E você me comentou um caso bem interessante, é que vocês têm a necessidade, às vezes, de enxergar em determinadas regiões do Brasil a aceitação de determinados produtos ou a demanda desses produtos. Você até me citou o exemplo da paçoquita cremosa. Que tipo de solução para vocês hoje, que você sente falta, faria com que você tivesse uma assertividade maior, por exemplo, para olhar determinadas regiões do Brasil, principalmente aquelas mais afastadas, para que você pudesse ter os seus produtos à disposição dos consumidores? É claro que quando a gente fala, né, da paçoquita cremosa, a gente teve um case muito interessante com relação às redes sociais, né? A
A gente teve realmente uma busca absurda. E muitas coisas que a gente via, as pessoas, né, apesar da gente disponibilizar o produto na cidade daquela pessoa que estava pedindo, ele falava, pô, mas isso aí é do outro lado da cidade. Só que a gente não tem informações detalhadas de onde a gente deveria priorizar a loja. A gente tinha produção máxima, né? Então, tinha uma caixa para mandar para determinada cidade. Qual é o PDV mais indicado para as pessoas que estão pedindo esse produto? A gente não tinha essa informação, porque a gente não consegue esmiuçar o que está hoje dentro das redes sociais. Esse nem é nosso negócio, não é nosso expertise. Mas é uma informação que seria extremamente interessante e útil para o nosso negócio, para visualizar e para potencializar, né? A paçoquita cremosa realmente teve muita demanda no Brasil todo. A gente conseguiu atender e abastecendo aos poucos o varejo. Não está totalmente abastecido, mas a gente continua com esse conflito, né? Entre duas lojas na mesma cidade, para qual mandar? Para a Zona Sul ou para a Zona Norte? Onde que está a maior concentração de consumidores, né, que estão pedindo esse produto na rede social? Isso é realmente uma dificuldade que a gente enfrentou e que, se a gente tivesse um sistema que pudesse dizer para a gente, né, sua loja ideal é o cliente tal, seria muito melhor para nós, para potencializar o nosso negócio e deixar nossos consumidores satisfeitos. Bom, do ponto de vista... nós trabalhamos com, como eu disse, quase que 80 setores, com 12 mil empresas, e hoje a Apex Brasil, ela certamente tem a maior base de dados de informação de inteligência comercial e competitiva das Américas. Apoiamos uma série de iniciativas, temos 11 escritórios fora e temos um volume muito grande de informações valiosas para as empresas brasileiras. Uma coisa que a gente sente muita falta na agência hoje é o desenvolvimento de uma plataforma que reúna todo esse tipo de informação. Estou falando aqui de uma série de bases de dados. Essas informações, elas estão disponíveis. Você chegou a me comentar que você foi a uma feira agora, GoFood, que é a maior feira do Oriente Médio de alimentos, e que você não tinha essas informações disponíveis para que você pudesse ter uma performance melhor na feira. Exatamente. Conta um pouquinho com isso. Assim, parece uma coisa muito óbvia, mas assim, gente, o que existe de empresas brasileiras participando de eventos no exterior é um volume incrível. Então, assim, só do nosso lado, nós temos quase que 12 mil empresas participantes. E a gente da Apex detectou essa necessidade de ter essa plataforma. Que você me disse, até passando pelos aspectos culturais, aspectos de negociação, similaridades entre um mercado e outro, quem são seus concorrentes. Certificações. Onde a gente precisaria ter uma plataforma onde a gente pudesse encontrar os highlights, os principais pontos, realmente, daquela feira ou daquele cliente, daquele negócio. Porque a gente tem, às vezes, rodadas de negócio onde a gente vai falar com determinados países, né? E, muitas vezes, a gente faz uma busca, mas não adianta dizer que a gente consegue se preparar com muita antecedência, principalmente quem está nas empresas, entre aspas, elefante, aí que o pessoal estava falando, que realmente tem toda uma burocracia, uma dinâmica para cumprir. Você não consegue se preparar para uma feira com muito tempo. Então, você tem muita informação, você sabe onde ela está, mas você precisa de um resumo para que você possa ir mais focado para determinadas reuniões, ou até para repassar antes da reunião, né? E esse é o tipo de informação também que a gente não vê tão disponível hoje. Tem toda a informação, mas ela não está amigável, digamos assim. E a gente precisa disso, a gente precisa de uma solução rápida, fácil, eficiente, definitiva, para que a gente possa tirar o máximo proveito dessas feiras, desses eventos, porque não são eventos baratos, né? Para as empresas médias, assim, as multinacionais estão mais acostumadas com esse tipo de movimento, mas as empresas médias e pequenas que querem exportar, elas não têm verba para ficar indo em todas as feiras. Então, elas selecionam e querem tirar o máximo proveito disso. Então, o objetivo da gente ter as informações assim seria para isso. E ainda dentro desse tema, por exemplo, de participar em feiras, ou a gente saber exatamente como é que a gente está performando num projeto, sei lá, por exemplo, com uma grande rede de varejo, com uma Macy's. Na questão, Sandro, de lojas, vocês têm algum instrumento que vocês utilizam hoje para medir o comportamento de um cliente ou de um potencial cliente no PDV? Na verdade, a gente já tem hoje monitoramento em várias das nossas operações. No entanto, é um monitoramento que eu considero um pouco como cru. A gente consegue fazer, principalmente, a medição das taxas de conversão baseada em contagens das pessoas que estão entrando na loja.
Mas o grande desafio, na verdade, é ter um monitoramento de áreas quentes, onde se consegue entender, poxa, o cliente está indo mais lá no mostruário de peças femininas, mais nos de femininos, mais nos dos infantis, entender se ele está pegando aquele produto, levando para o provador, se ele está gostando daquele produto, e mais do que isso, entendendo se aquela experiência que ele está tendo naquele momento vai se converter em um processo de compra. Legal. Falando dessa experiência, Márcio, uma coisa que a gente já vem conversando com várias empresas do setor, como vocês fazem esse trabalho, por exemplo, dessa experiência? Você me disse que uma série de conteúdos, filmes, próprio games, vocês têm, por exemplo, alguma necessidade ou algum projeto em desenvolvimento para saber, por exemplo, você tem um filme ou você tem um game, quem dentro desse game tem um apelo maior para o consumidor, para quem está ali, eventualmente jogando ou assistindo? Como é que você faz essas mensurações para saber quem são esses personagens que mais se destacam, para, obviamente, você ter um olhar, ou seja, um investimento mais direto, mais específico naquilo, para um aumento, eventualmente, de rentabilidade? Hoje, o setor audiovisual, né, especificamente, os projetos, normalmente, são projetos grandes, né? Para você fazer uma produção de uma série, de um filme, você tem um tempo para desenvolvimento, você tem um tempo para levantar os recursos, né, financiar aquele projeto. Qual que é a situação que a gente vive hoje na indústria, na sua imensa maioria? A gente trabalha ainda com projetos monolíticos, projetos grandes, né? Então, normalmente, você trabalha, às vezes, anos para um determinado projeto, com um determinado objetivo. Esse projeto vai para cinema, ou vai para televisão, ou vai para a internet, com um grau de incerteza grande, né? Porque você só vai saber se a audiência, se vai, né, o grande objetivo final, que é da audiência, que é gerar resultado para aquela plataforma que você está produzindo conteúdo, muitas vezes você só vai saber no final. Então, no ambiente de startup, né, que a gente hoje se utiliza muito o conceito da startup enxuta, né, de você fazer aqueles ciclos mais curtos de desenvolvimento. O que eu acho que é uma grande oportunidade que tem para a área do audiovisual hoje é que a gente pudesse aplicar os conceitos de startup enxuta para a produção audiovisual, de tal forma que a gente conseguisse ter ciclos mais rápidos, pudesse testar alguns personagens, por exemplo, né, que a gente pudesse criar um game, criar alguma coisa que a gente pudesse fazer micros de desenvolvimento, testar se aquele personagem, se aquele arco de enredo funciona ou não, e aí, com base nisso, você fazer o investimento na produção final com um nível maior de assertividade, né, com alguma segurança maior. Eu queria pegar, dentro dessa linha, e aí por conhecer bastante o trabalho que é feito de forma brilhante pela ABP TV, eu queria que você colocasse um pouco para a gente um tema que é bastante falado, principalmente nas mídias, pelos profissionais, que é a questão das inscrições de projetos hoje no Brasil, né? Queria que você contasse um pouco, porque assim, isso tem custo, isso é um processo. Nós vivemos num país burocrático, a gente tem que admitir isso, de forma como a gente tem que enxergar algumas soluções para destravar esses gargalos. Mas como funciona essa questão, por exemplo, das inscrições dos projetos aqui no Brasil? Bom, o mercado como um todo, hoje a gente vive num momento de muita agitação, né? A gente teve, há 2 anos atrás, a aprovação de uma nova lei, né, que, de certa forma, faz com que os canais de TV a cabo eles tenham uma cota de produção nacional. Então, isso mudou bastante a dinâmica de mercado. Então, os órgãos reguladores que estavam acostumados a trabalhar com um determinado volume de projetos, viu esse volume explodir, né? Então, hoje a gente tem situações, às vezes até estranhas, né, que você tem, por exemplo, linhas de financiamento para a produção audiovisual com muito dinheiro disponível, mas que não se consegue usar, né, não se consegue utilizar todo aquele recurso que tem disponível, porque os processos levam muito tempo. E eu venho, né, trabalhei mais de 20 anos aí com tecnologia, e você vê claramente muitas oportunidades de melhoria nos processos, desde a inscrição, né, desde você, por exemplo, você vai inscrever um projeto hoje, né, numa das linhas de financiamento, você tem que, muitas vezes você escreve esse projeto até via um sistema na web, mas você tem que imprimir e mandar por papel, a maioria das vezes. Então, muitas vezes você manda lá
um calhamaço de papel, e esse papel, quer dizer, né, falou de papel num processo, você está falando de ineficiência. Então, o Brasil hoje, né, ele tem uma legislação que permitiria que a gente tivesse os documentos 100% digitais, né, a MP2200, que deu ostentação do sistema de pagamentos brasileiros. Então, a gente tem a legislação que nos permitiria ter os documentos 100% digitais, né, que ele nascesse e tivesse todo o ciclo de vida dele de forma digital. Então, existem muitas oportunidades relacionadas à melhoria de processos de negócio no segmento do audiovisual especificamente, e é um segmento assim, que está em plena expansão, está crescendo e vai continuar crescendo muito ainda pelos próximos anos. Ok. Sandro, a gente conversou ali, você estava me dando uma aula só de camiseta, por enquanto, né? O tanto de que a gente tem aqui de tipos de tecidos diferentes, entre gola, entre o que tem aqui na lateral. Como que vocês fazem, por exemplo, obviamente você deve ter uma série de fornecedores, eu acho que até com o mesmo fornecedor você deve ter, por exemplo, alguma diferenciação em termos de cores dos insumos que vocês compram. Nessa cadeia toda, o que você enxerga como um dos principais gargalos que vocês têm que solucionar nessa questão, por exemplo, em termos de insumos que vocês adquirem para aí sim ter a produção? Boa pergunta. Apesar de parecer simples, produzir camiseta não é, gente. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em produzir camiseta, a gente está falando no mínimo de 10 fornecedores diferentes com produto que é básico, que é o algodão. Ali entram todos os químicos e todo o processo de logística para produzir essa camiseta. Só para vocês terem uma ideia, o lead time mínimo hoje na nossa indústria é de 20 dias. Então, desde você começar o processo até o final, são 20 dias da cadeia. No entanto, a camiseta é um dos produtos mais simples dessa indústria. Você olha um produto infantil, você está falando de 8, 9, 10 malhas e tecidos diferentes, provenientes de vários lugares, inclusive alguns importados. Quando você olha a cadeia de tinturaria, você está falando de dezenas de fornecedores, sejam do mercado nacional, seja do mercado externo. E rastrear onde um lote de um produto químico entrou na cadeia produtiva é extremamente complexo. Então, esse é um grande desafio da indústria de confecção. Fazer o rastreamento de todos os produtos que fazem parte da composição daquele material, daquele produto, daquela peça, sejam provenientes do mercado interno, sejam do mercado externo. Entendam que logo, logo entra em vigor uma lei que a gente vai ter que dizer, produto a produto, na hora de transferir os materiais entre as nossas plantas, quanto dele é de produção interna, quanto é de produção importada, quanto de percentual de cada um dos insumos, materiais que compõem aquele produto, tem que ser feita a discriminação. Então, é realmente um grande desafio da nossa indústria. Tá? Bom, já me avisaram aqui, com relação ao tempo, eu queria agradecer a todos vocês por terem aceitado esse convite, por esse bate-papo. Eu tenho certeza que, mais do que informações, vocês colocaram aqui uma série de desafios, uma série de entraves que vocês têm, e isso certamente replica para uma série de outras empresas. Com relação à B Startup, nós tínhamos dentro do nosso projeto, nós tínhamos o Pitch Corporate Export Edition, que é esse painel, que visa trazer o seguinte: a gente tem um desafio para vocês. A gente quer colocar todas as startups, principalmente as startups ou os empreendedores que estão nesses projetos, em contato com toda a nossa base de dados, para que a gente possa ter conversas dessa natureza. Eu queria muito que vocês entendessem o que está acontecendo com os exportadores brasileiros e aonde vocês podem fazer esse trabalho. Na próxima semana, será inaugurado no Rio de Janeiro uma fábrica da GE, a nova planta de pesquisa e desenvolvimento. É a 5ª planta no mundo que eles têm, obviamente fora dos Estados Unidos, e essa planta é no Brasil, e a Apex fez um trabalho de trazer esse investimento para o país. Esse investimento custou algo em torno de 400, 500 milhões de dólares. Nós estamos falando de quase R$1 bilhão. É muito claro na minha cabeça que nem todas as empresas detêm esse recurso para fazer um investimento em pesquisa e desenvolvimento. Só que, por outro lado, e aí bastante em contato com a B Startup e com empresas que a gente vem organizando iniciativas no exterior, como o próprio South by Southwest e outras iniciativas, eu tenho certeza que se de um lado existem 12 mil empresas que precisam das soluções,
do outro lado nós temos vocês. E o Pitch Corporate, esse programa, ele é isso. Ele quer unir esses dois grupos para que esses grupos eles possam discutir e que, certamente, o que vocês puderem prover de soluções para essas empresas vai nos tornar competitivo lá fora. Então, nós temos várias vertentes de competitividade, tem a questão do design, tem a questão da sustentabilidade, mas tem a questão da inovação. E eu gostaria muito de diminuir essa curva de aprendizagem, ou seja, o que vocês já pensaram e desenvolveram para poder oferecer para essas empresas. Então, aqui a gente tem um desafio que começa amanhã, e é o pitchcorporate.com.br, onde vocês vão poder apresentar soluções voltadas para o incremento, para a competitividade do Brasil no cenário internacional. A própria ABS Startup, junto com a Apex, a gente vai desenvolver uma série de programas, uma série de mecanismos para que a gente possa construir essa agenda, que eu tenho certeza que é de total interesse de vocês. Então, no lugar de vocês procurarem, a gente quer apresentar o que realmente existe em termos de demanda. Deixo também um convite para vocês aqui, para que se junte a nós no South by Southwest em Austin, ano que vem. A Apex organizou a maior participação brasileira. Gostaria também de deixar aberta todas as nossas portas dos nossos escritórios no exterior, principalmente o nosso escritório em São Francisco. As portas estão abertas e o que vocês precisarem, pode contar conosco. Sempre que eu entrego o meu cartão, as pessoas elas olham que eu sou de Brasília e elas já pensam que nós somos burocráticos. Essa é uma verdade. Mas eu queria dizer que, como diretor da Apex, toda a orientação que nós temos da nossa presidência é que nós não podemos permitir nunca que a nossa taxa de inovação interna seja menor que a taxa de inovação externa. Essa é a pegada da Apex Brasil. Eu queria colocar sempre à disposição de vocês a agência. Eu não sei se agora a gente abre para algum tipo de pergunta e resposta, principalmente para os nossos panelistas, para a Valéria, para o Sandro e para o Márcio, alguma questão que vocês queiram colocar para eles para poder entender um pouquinho dos possíveis entraves que essas empresas têm. Obrigado. 2 perguntas. Aqui? À direita? Aqui, à direita. Perdão, sou à esquerda. Em relação ao custo Brasil, nós sabemos a dificuldade de operar e as questões tributárias, infelizmente, a carga tributária. E o que vocês enxergam como facilitador e ponto de redução desses custos em ferramentas que possamos desenvolver? Qual que é a visão das empresas? Certamente eu vou ter uma visão aqui como Apex Brasil, né? Como diretor de negócios da agência, é importante sempre nesse tipo de pergunta a definição da palavra negócio, né? Negócio para a gente nada mais é que a negação do ócio, né? Ou seja, a gente tem que ser proativo e no comércio exterior você nunca pode ser etapista, ou seja, terminar algumas etapas para começar outra. A questão que você colocou de encargos, de infraestrutura, de burocracia, eu acho que são temas que eles serão desenvolvidos e estão já sendo desenvolvidos para serem solucionados à medida do tempo. Por outro lado, o mundo está comprando e o mundo está vendendo. E certamente não é só o Brasil que passa por essas questões. Tem muitos dos nossos concorrentes em outros países que enfrentam a mesma situação e estão ganhando bastante mercado. Então, eu acho que do ponto de vista da promoção comercial, ela não deve ser etapista. Eu não posso esperar algumas coisas terminarem para começar outras. Eu acho que o que vai tornar a gente competitivo no exterior são principalmente ações voltadas para os principais mercados e para os potenciais clientes. E aí a gente, como eu disse, a gente tem alguns ingredientes aqui de competitividade. A gente fala em design, a gente fala em sustentabilidade, e nós somos pioneiros nisso. A gente fala da questão da inovação. A gente sempre fomenta para as empresas brasileiras que negócios são realizados entre CPF e não entre CNPJ. O relacionamento é uma coisa muito importante. Eu acho que são duas coisas, né? Exceto China, um caso que você colocou a questão de infraestrutura, mas exceto China, muitos países levam quase que meio século para solucionar essa questão. E nós não temos tempo de esperar para que isso seja solucionado para então começar outro trabalho. Então, eu acho que a competitividade, as vendas, elas têm que seguir. E aí a Apex trabalha como se fosse um departamento de marketing, um departamento comercial. Se a gente tem alguns problemas, precisamos pensar algumas soluções. E a gente tem que ser muito rápido. Não sei se vocês querem complementar com alguma coisa.
No caso de empresas que precisam de distribuição física, como a Hering, por exemplo, foi mencionado aí a questão das métricas que se usa para avaliar a eficiência do ponto de venda. Então, mencionou-se, por exemplo, sei lá, a quantidade de pessoas que entram na loja versus as compras que são efetuadas, as zonas quentes dentro de uma loja, coisas assim. A minha pergunta é, fora esses dois mecanismos que foram mencionados, que outros mecanismos mais sofisticados talvez existem para fazer, digamos assim, o analytics do mundo físico? E, no caso de não existirem coisas muito mais sofisticadas, por que não existem? Seria interessante alguém o fizesse? E quais seriam os problemas principais a serem resolvidos por uma tal tecnologia? Bom, essencialmente existem duas grandes perguntas que o varejo fashion quer responder. É o que aquela loja deve ter para não perder venda, certo? Esse é o grande desafio de todo e qualquer varejo. Certo? Existem vários estudos, existem várias soluções, no entanto, todas elas projetos extremamente grandes, complexos e caros. Tá? A segunda grande questão é entender o comportamento que existe dentro daquela operação. Como ela está girando, que produtos está girando naquela operação, quais produtos os clientes estão vendo e comprando, certo? Então, esses seriam os dois grandes desafios em termos numéricos. Quando você fala em experiência de compra, sim, existem outros objetivos que se querem suprir. Primeiro, provadores virtuais. Hoje é uma grande dificuldade no mercado você ter solução para fazer um provador virtual. Você ter as peças disponíveis e a pessoa, sem ter que ir a um provador, virtualmente provar aquela peça e se sentir confortável com ela. Até mesmo fazendo combinações com produtos que não tenham naquela loja e que ela possa pedir no e-commerce. Tá? Segunda grande questão é a parte de curadoria. Muitas pessoas elas acabam precisando de uma ajuda para fazer uma compra. Ela escolheu comprar uma blusa. Que outras peças combinam com aquela blusa? Isto é, um cinto fica melhor, uma calça, uma sandália, um paletó. Então, são soluções que hoje ajudam a fomentar o processo de venda, ajudam a desenvolver o processo, a experiência de compra daqueles clientes. Tá? Tem uma questão lá no fundo. Mais uma pergunta? Lá no fundo, camisa verde. Então, só vai ser a última pergunta. Manda bala. Na verdade, não é uma pergunta, mas um comentário e em paralelo, um agradecimento. Eu sou o Luiz, eu sou responsável pelo produto da Lotbox. E a Lotbox é uma startup que tem como objetivo melhorar a gestão da informação e a melhoria de processo no transporte marítimo de cargas. E hoje a gente atua diretamente com agentes de cargas e co-loaders. A gente já está fazendo rotas no mundo inteiro. E eu tenho aqui um agradecimento à Apex, aí eu me interessei pelo tema da apresentação, porque esse ano a gente foi na China, a gente passou 21 dias lá na Canton Fair e a gente foi recebido pela Apex Ásia, que conversou com a gente, que ajudou, inclusive, a gente a ter contato com várias outras empresas que são potenciais clientes da Lotbox. Então, esse movimento que a Apex está fazendo próximo às startups tem sido bastante interessante e, no nosso caso, tem sido fundamental para parte da evolução do nosso negócio. Então, é mais um comentário. Obrigado. Bom, eu fico bastante feliz com o seu comentário, esse suporte do nosso escritório na China. A gente tem um padrão de atendimento no mundo. A sua empresa foi atendida lá, certamente pelo César Yu. Não sei se foi ele que te atendeu, mas certamente. Mas agora o desafio aqui é outro. A gente está olhando um pouco para dentro do nosso país. Né? A gente sempre, vocês costumam dizer isso, né? Que a gente tem que pensar fora da caixa. E eu aprendi que a gente tem que pensar primeiro dentro dela. Então, nós estamos pensando aqui dentro agora. A gente quer... O nosso interesse com essa iniciativa é colocá-los agora, colocar as startups, os empreendedores brasileiros, não só esse mindset que vocês têm, mas principalmente as soluções, eu repito isso, as soluções que vocês já desenvolveram, que já estão prontas, ou que pode passar por um processo de adaptação, para a gente poder ter do outro lado empresas brasileiras
atuando junto com vocês. Então, eu acho que assim, existe uma oferta e a demanda latente, uma demanda reprimida por essa situação. Esse programa do pitchcorporate.com.br, eu estou super ansioso para receber as ideias que vocês querem colocar para o desenvolvimento do nosso país. Obrigado pelo teu comentário e, enfim, se você precisar de qualquer coisa, eu estou por aqui até a hora que você precisar e quiser falar. É isso. Valeu, Apex!